Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um culto. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã, onde também celebramos esse culto em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Também quero trazer uma palavra de saudação que encontramos em 1 João, capítulo 4, versículos 1 ao 4, que diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. De fato, queridos, nós temos a certeza de que neste mundo há muitas pessoas tentando trazer ensinamentos, verdades e falsas verdades. Mas nós temos a certeza de que a verdade está naqueles que professam Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E estes também são vencidos por nós, porque nós estamos em Cristo e não somos enganados. Jesus não nos deixa ser enganados pelo mundo, e sim, nós somos vencedores com eles. Por isso também nesta manhã nós somos convidados a celebrar, a adorar, a glorificar o nome de Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele é em nossas vidas. Por isso também nesse momento convido para iniciarmos com uma palavra de oração. Querido e santo Deus, obrigado, Senhor, também porque nós podemos ser vencedores em Ti. Obrigado, Senhor, também que Tu nos traz a certeza da salvação em Cristo. Também Tu nos dás a certeza das coisas como elas são. Obrigado, Pai, também porque nós podemos celebrar nesta manhã culto a Ti, o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Obrigado, Pai, porque Tu nos sustenta e caminha conosco. Obrigado, Senhor, também porque nós temos esse tempo, mesmo de forma online, para estarmos juntos, celebrando em comunhão, também adorando o Teu nome. Por isso, Senhor, desde já, te pedimos que Tu estejas cuidando de cada um nesse tempo, também falando aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, também, e te pedimos que Tu estejas nos guiando através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Também nesse momento queremos ter um tempo de louvor, adoração, também um tempo com as crianças no ensino da palavra de Deus através das professoras. Jesus,
vocês a história Jesus abençoa as crianças. Jesus andava por várias cidades, falando do amor de Deus e curando várias pessoas e ajudando também as pessoas. Certo dia, ele estava rodeado de pessoas que vieram para escutar ele falar do amor de Deus. Alguns pais trouxeram as crianças para Jesus abençoar, mas os discípulos não queriam deixar as crianças irem perto de Jesus, para não atrapalhar Jesus. Mas quando Jesus viu, ele não gostou e disse: "Deixem vir a mim os pequeninos, e não os impeço, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ele." E as crianças chegaram perto de Jesus, e Jesus as abençoou. Jesus tem um carinho enorme pelas crianças, e ele pede para que as pessoas tenham um coração puro como as crianças, para poder entrar no reino dos céus. Crianças, vocês são muito importantes para Deus e muito especiais. Um grande abraço e que Deus os abençoe. E nesse momento, então, quero também trazer a palavra do Senhor, palavra que nos orienta, também nos direciona e auxilia em nossa caminhada. Hoje quero falar sobre preparação. Para isso também quero trazer uma palavra que encontramos em Mateus 4, versículos 1 até o 11, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos o vieram e os serviram. Queridos, este é um texto talvez bem conhecido da parte de muitos, mas um texto que tem muito a nos ensinar. Podemos ver que Jesus, quando vai ao deserto, nesse tempo de preparação para também o seu ministério, a sua missão, Jesus é levado ao deserto. Não é ele que escolhe, mas sim o Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. O deserto, um lugar onde não se encontra facilmente alimento, não se encontra água, se encontra lá muita solidão, muito tempo para refletir, mas também um lugar onde não se há muita segurança, onde pode acontecer um ataque do nada e não há proteção alguma. É neste ambiente, é nesse cenário que Jesus está, jejuando durante 40 dias e 40 noites. E é neste momento que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. É ali que Satanás vem para testar Jesus, para tentar a Jesus. E vemos ali, com a intenção do Espírito Santo de levar a Jesus ali, para ser também moldado, para ser lapidado. Queridos, por vezes, nós também somos levados a lugares, a desertos, para também sermos testados, moldados, lapidados para uma missão, preparados e forjados para um trabalho árduo. E vemos aqui um diálogo aberto
entre Jesus e Satanás. Satanás vem por 3 momentos, fazendo propostas, tentando Jesus. E nós vemos aqui, na primeira tentativa de Satanás, diz o texto: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vemos aqui Satanás questionando: se és o Filho de Deus, se tu és quem tu diz ser, por que não transformas pedras em pães e alimenta-te? Jesus, ele dá uma resposta baseada na palavra de Deus. Está escrito, diz Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, Jesus aqui estava passando por necessidade. Humanamente falando, até é possível alguém sobreviver 40 dias, 40 noites, sem se alimentar. Porém, é algo muito difícil. Muitas pessoas não sobreviveriam. São raras exceções. Então, nós vemos aqui que Jesus está no extremo. E aqui, neste momento, Satanás o tenta em uma necessidade, em algo que, de fato, Jesus precisava. Era se alimentar. Queridos, mesmo que estivermos nas maiores necessidades, nós precisamos nos policiar, para que as nossas necessidades não sobrevenham à vontade de Deus. Olha o que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo nem suprindo as necessidades, nós vamos estar suficientemente supridos, mas sim, devemos viver da palavra que procede da boca de Deus. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Não é apenas suprindo as nossas necessidades que nós teremos vida de fato, mas sim, se estivermos guiados pela palavra de Deus, ali sim vamos encontrar vida. Queridos, Jesus foi tentado pela segunda vez, e o texto nos diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Queridos, se na primeira tentação Jesus nos ensina a não colocar as nossas necessidades acima de qualquer coisa, isso significa, por exemplo, que se eu não tenho algo, eu não posso roubar, por exemplo, para ter algo. Mesmo que aquela pessoa que eu esteja roubando tenha o suficiente, isso não me dá o direito de roubar. Aqui nessa segunda tentação, o diabo está dizendo que Jesus poderia testar a Deus, porque Deus o prometeu cuidar dele. E Jesus diz assim, também está escrito, baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Muitas das vezes, nós também pensamos que podemos colocar o nosso Deus à prova. Ah, mas Deus me ama, Ele enviou o seu Filho por mim, Ele me perdoa de todas as coisas que eu faço. Sim, se houver arrependimento genuíno e a fé em Jesus Cristo, nós seremos perdoados e salvos. Porém, isso não nos dá o direito de agir de qualquer maneira, de zombar de Deus e dizer: Deus, Ele precisa, Ele deve me perdoar porque Ele enviou o seu Filho. Ou nós não podemos esperar que Deus venha nos servir naquilo que nós queremos. Não podemos exigir da parte de Deus alguma coisa, mas sim, nós somos chamados a servi-lo. Não devemos tentar sobre a nossa vida, colocando-a em risco,
Por exemplo, não adianta eu, quando for viajar, por exemplo, faço as minhas orações e peço para que Deus me proteja na viagem, mas eu ando a 200 km por hora no meu carro. Não faz sentido nenhum. Eu estou colocando também Deus à prova. Estou vendo se Deus de fato me ama, se Ele de fato quer me proteger ou não, se Ele pode me proteger ou não. Por isso, Jesus diz, está escrito, não ponha à prova o Senhor o teu Deus. Somos chamados a viver na palavra de Deus e também preservar a nossa vida, não a colocando em momentos de perigo, pensando que Deus é responsável em nos sustentar o tempo todo, mesmo que nós não façamos a nossa parte. Não é desta maneira. Queridos, Jesus é tentado por uma terceira vez. Depois, diz o texto, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vejam a proposta que Satanás faz a Jesus. Ele está dizendo, eu posso lhe dar muitas coisas, se prostrares diante de mim, se confiares a tua vida a mim, se negares a Deus, eu posso te dar e ofertar diversas coisas que esse mundo oferece. Queridos, o que nós buscamos, diante de quem nos prostramos, o que nós desejamos de fato, são as riquezas desse mundo. Cedemos a tentações em busca de bens, riquezas. Qual é o custo de todas essas coisas? Jesus diz, retire-se, Satanás, adore, Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Queridos, nós devemos nos prostrar diante de Deus, adorar somente a Ele, e buscar somente a vontade dEle para a nossa vida. É tão fácil nós invertermos essa situação, esperando que a nossa vontade seja feita em nossa vida. Basta aceitarmos as propostas que nos são oferecidas nesse mundo. Basta nos desviarmos da vontade de Deus para a nossa vida e fazermos a nossa vontade. Com certeza o inimigo está nos rondando, como a palavra diz, é como um leão que ruge ao redor tentando nos pegar, tentando nos devorar. Assim também nós devemos estar vigilantes na palavra de Deus. Não devemos deixar que os nossos olhos cobiçem aquilo que não nos é devido, para que os nossos desejos não sejam saciados com aquilo que desagrada a Deus. Mas sim, é necessário prostrar-se diante de Deus. Queridos, quantas vezes nós, antes de fazer alguma coisa, dobramos os nossos joelhos, nos prostramos diante de Deus e pedimos, Pai, mostra-nos a Tua vontade. Como devo proceder? Às vezes isso pode nos trazer um pouco de medo, insegurança, porque talvez Deus diga, eu não quero aquilo que você está querendo, eu quero algo diferente. Talvez seja difícil abrir mão de alguma coisa que nós estamos atrás, algo que queremos muito, mas talvez que não seja bom para nós. E Deus sim, sabe o que é melhor para cada um de nós. É Ele que nos criou, é Ele que nos sustenta, é Ele quem sabe aonde devemos caminhar. Queridos, esta palavra nos ensina
que assim como Jesus foi tentado, foi moldado, foi preparado também dentro de algumas áreas da sua vida, assim também nós somos tentados e muitas vezes moldados através dessas tentações. Também nos fazem olhar para aquilo que nós queremos buscar de fato e lembrar também quem nós somos. Vejam que boa parte dessas intenções de Satanás é dizer que ele precisa testar a Deus, querendo colocar dúvidas em Jesus, dizendo: será mesmo que tu és o Filho de Deus? Será mesmo que tu tens poder? Será mesmo que Deus quer te sustentar? Será mesmo que Deus vai te sustentar e te proteger se você o desafiar? Será mesmo que você tem o direito sobre todas essas coisas deste mundo, sobre todos os reinos? Jesus é testado aqui. Sabemos que, como a palavra nos ensina, Jesus, quando subiu aos céus, senta-se à direita de Deus e governa sobre todas as coisas. Queridos, Jesus foi sustentado pelo Pai. Jesus, ele foi protegido pelo Pai até o momento certo do seu sacrifício. E hoje governa sobre todas as coisas. É Ele quem vem para nos julgar no dia final, para levar aqueles que são dele. Todas as profecias estão se cumprindo, muitas já se cumpriram. Mas o inimigo muitas vezes quer também colocar dúvidas em nossos corações. Será mesmo que Deus quer o melhor para a tua vida, para a minha? Será mesmo que Ele está cuidando de você? Será mesmo que Ele vai te dar a eternidade? Será mesmo que tu serás salvo através do sacrifício de Jesus? Nós somos questionados e muitas vezes levados a pensar se todas essas coisas são verdadeiras. Estas que podem nos fazer desviar do caminho certo. Por isso, queridos, há uma palavra que encontramos lá em Tiago 4:7 que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esta é a palavra que nós encontramos: resistam ao diabo, submetam-se a Deus e ele fugirá de vocês. Hebreus 2:18 também nos diz assim: recebemos a ajuda de Jesus, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Queridos, todas as tentações que nós passamos em nossa vida, nós temos a certeza que vamos ser auxiliados se nos submetermos a Deus. Jesus, ele passou por essas mesmas tentações e ele vai nos auxiliar. Ele quer nos proteger, ele quer nos conduzir, ele quer nos ajudar a sermos mais fortes em nossas tentações. Por isso, queridos, se o Espírito Santo te levar também para um deserto, para um momento de tentação, busque em Deus a sua força, que Jesus também irá te ajudar. Ele também irá te fortalecer nos momentos mais difíceis. E também seremos vencedores em Cristo. A palavra nos diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Por isso também nós temos a oportunidade de experimentarmos esta vitória em nossas vidas. Não porque nós somos fortes, não porque nós não falhamos, mas sim porque Jesus nos fortalece. Amém?
Queridos irmãos, queridas irmãs da Paróquia de Aurora, nesse momento também estamos chegando ao final deste culto. Lembrando também que é o último culto que eu estou presente com vocês na Paróquia de Aurora. Fico grato a Deus por esses 2 meses também de caminhada com vocês, um curto período, mas também que vou lembrar como tempos bons, tempos agradáveis. Também conheci pessoas novas, pessoas queridas. Também aqueles que eu não pude conhecer, não tive oportunidade, deixo aqui também o meu abraço e também agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio de estar com vocês nesse tempo. Creio que no futuro, não sei se próximo ou não, poderei rever muitos de vocês. Assim também quero terminar esse tempo com uma palavra de oração, também de bênção e envio. Querido Deus, quero te agradecer em especial também por esse culto, também por esse tempo que eu estive com os irmãos também da Paróquia de Aurora. Também, Senhor, que Tu estejas abençoando as famílias que lá estão, a igreja. Também a vinda e a chegada da pastora Lucimere, que Tu estejas também abençoando a vida dela, a família dela, também que ela possa ser bênção de Deus, também possa ser abençoado nessa nova caminhada. Assim, Senhor, também quero orar, Pai, neste dia por todas as famílias que estão ouvindo e participando desse culto, também por aquelas que não puderam, por algum motivo, assistir e participar desse culto, Pai. Assim também, Senhor, eu oro pelas famílias que estão sofrendo por doenças, sofrendo pelo luto, pela dor, Senhor, também. Assim também oramos, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação, por esse mundo que por vezes anda muito afastado de Ti, Pai. Assim nós também clamamos, Senhor, que Tu venhas nos restaurar, nos dar novamente orientações, que possamos buscar o Teu querer, a Tua vontade, que são tão boas e perfeitas para cada um de nós, Senhor. Abra os nossos olhos para enxergar aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Por isso, Pai, também guarda-nos, Senhor, em momentos de tentação, em momentos de desafio, em momentos também de dor, de tristeza, de fraqueza, Pai. Sabemos que não estamos só. Por isso também nós confiamos inteiramente as nossas vidas a Ti, Senhor. Por isso Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que também possamos, ao sair deste culto, também dessa celebração, ouvir o que Deus também tem para nós. Que também possamos aplicar aquilo que ouvimos em nossas vidas. Possamos buscar e nos fortalecer neste Deus tão maravilhoso, em Jesus Cristo. Assim também, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que possamos ir também com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abençoado domingo a todos, uma abençoada semana. Um forte abraço e até mais.